João, capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão e apóstolo João, capítulo de número 14. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou para preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes, e que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vens que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. Feche os olhos. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor venha falar conosco nessa noite, por intermédio desta palavra, de uma forma clara, concisa e transparente. Palavra essa que pertence ao Senhor, que por esse motivo se cumpre na vida dos que creem e dos que lhe obedecem. Meu Deus, em nome de Jesus, abre agora a nossa mente, o nosso intelecto, as nossas faculdades mentais, e nos capacita ao Senhor com a sua santa e poderosa sabedoria, para que possamos compreender e entender o que o Senhor quer nos dizer através das santas escrituras. No nome de Jesus, digam amém. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, por favor. Nós estamos no livro de João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo e nosso irmão João, capítulo 14. Jesus está dando recomendações, Jesus está fazendo uma espécie de pregação, só que não é para o povo, é para os discípulos. Essa pregação acontece antes do Senhor Jesus ser entregue na mão dos que iam escarnecer dele ser entregue na mão dos romanos, dele ser entregue na mão daqueles que iam matá-lo. E antes dele ir para a cruz, ele chamou os seus discípulos e passou essa instrução. E ele vai dizer da seguinte maneira: primeiro versículo ele fala assim, que não é para você se preocupar. Ele falou: não se turbe o vosso coração. Não se turbe a vossa mente. Não se preocupe. Ele fala assim: em vez de você se preocupar, crede em Deus e também em mim. O segredo é não se preocupar, o segredo é crer. Diga assim: o segredo é confiar em Deus e em Jesus Cristo. Não é para ficar preocupado, não é para ficar atemorizado, é para crer nele e no Filho dele, é para crer em Deus e no seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí ele fala assim, ó: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Diga assim: promessa. Essa foi a promessa que ele fez para nós. Jesus não subiu ao céu para ficar sentado numa rede de ouro balançando. Ele não está lá refrescando seus pés nas águas das fontes. Ele está lá por um motivo. Diga qual. Ele foi preparar lugar, morada para mim e para você. Ele foi preparar um lugar para receber você. Enquanto nós estamos aqui, Ele está preparando algo para mim e para você. Ele não está lá à toa. Ah, Jesus subiu e agora Jesus está lá sentado de boa. Não. Ele falou assim: ó, eu vou preparar-vos
já desde agora o conheceis e o tendes visto. Diga assim: quem viu Jesus, viu Deus. Ele é o mesmo. Ele falou assim para Tomé: sabe esse rosto que você está vendo aqui? Sabe? Esse rosto é o rosto do meu Pai. Quem vê, eu vê ele. Como nenhum homem pode ver o rosto dele, então vocês estão vendo o meu aqui, que é igual dele. Ele falou: quem vê a mim, vê o Pai, e vós o tendes visto. Significa que quem desceu aqui para falar com nós, o próprio Deus. O próprio Deus andou na terra. E ele andou como o quê? Como homem. Ele sentiu fome ou não? Sentiu. Sentia sede ou não? Sentiu. Tudo que você sente, ele sentiu. Tudo que você sente, ele sentiu. Você já foi destratado por alguém? Quem aqui já foi destratado por alguém? Levanta a mão. Ele também foi. Quem aqui já foi bem falado por alguém? Levanta a mão. Ele também foi. Quem já foi mal falado? Levanta a mão. Ele também foi. Tudo que você passar, ele passou. Todas as vontades que você tiver, ele teve. É por isso que nós não vamos ter argumento nenhum diante dele para falar que não deu por isso, por aquilo ou por aquilo outro. Porque ele, para não deixar brecha para ninguém escapar, ele se fez ser humano. Já para ninguém falar assim: ah, o senhor está falando isso porque o senhor é Deus. O senhor está falando que é fácil porque o senhor é Deus. O senhor está indo em torno de glória, com o corpo glorificado, morando aqui onde não tem uma corrupção, onde não tem ninguém que não gosta do senhor. Não, por isso que ele desceu de como homem. Para ninguém ter justificativa nenhuma. Então olha você mesmo e fala assim: não adianta você falar que não dá. Dá sim. Não adianta. Ah, não dá para fazer a coisa certa. Dá, claro que dá. Se ele fez, o que você não pode fazer? Ele nasceu igual você nasceu, bebezinho desse tamanho. Você até tem algumas vantagens sobre ele, porque quando você nasceu já tinha fralda descartável. Quando você estava com cólicazinha, era só pegar umas gotinhas de remédio lá no TT e já era, passava. Ele não teve nada disso. No seu tempo, quando tinha assadura, ela passava higlogós, toquinho. Ele não teve isso. A falar a verdade, você tem até vantagens, amados. Olha para você e fala assim: eu não tenho justificativa nenhuma. Se não entrar no céu, é nitidamente porque eu não quis mesmo. Não tem conversa. É porque não quis, é porque não quis mudar, porque o coração é ruim. Porque Jesus chega num tempo, Jesus ele nasce, cresce num tempo, numa sociedade em que a parte religiosa era corrompida e a parte política também. Os cobradores de impostos cobravam mais impostos que os outros. Tinha ladrão naquela época ou não? Tinha ou não tinha? Tinha ladrão? Tinha ladrão ou não? Tinha. Tinha homicida? Tinha. Tinha dois ladrões que morreu com ele na cruz. Tinha um homicida que era Barrabás. Tinha os falsos profetas ou não tinha naquela época? Tinha ou não tinha? Tinha. Sacerdotes desviados. Diga assim: a única coisa que mudou foi só os anos. Mas a maneira que a sociedade se comporta é a mesma. Tinha doença naquela época? Tinha. Tinha praga naquela época?
Jesus falou assim: estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não tenho conhecido. Jesus andou 3 anos lá com Felipe. E agora Felipe pede para ver o pai. Meu senhor falou assim: não estou entendendo. Tu está andando comigo faz 3 anos. Você não vê o pai ainda? 3 anos. Vendo sinais, maravilhas, cura. 3 anos vendo Pedro falar: ele é o Filho de Deus. 3 anos vendo Jesus falar assim: ó, eu sou, ou seja, Yahvé. Ele dizendo que ele é o próprio Deus. 3 anos vendo ele falar assim: ó, aquele que me vê a mim vê meu Pai. E agora que Jesus está prestes a partir, ele fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus se surpreende. Jesus fica surpreso, ele fala assim: puxa vida, eu estou há 3 anos com você, ensinando você, falando com você, você não compreendeu nada. Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Há quanto tempo faz que Deus fala com a gente? Há quanto tempo faz que Deus vem falando com você? Não é de uma semana para cá, não. É de anos. Anos. Anos e anos e anos que Deus vem batendo na mesma tecla. Entra em igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, entra culto, sai culto, campanha, congresso, Deus falando. Batendo na mesma tecla. E quando Jesus já está perto de consumar todo o seu ministério, ele está se despedindo, Filipe fala: Senhor, quem é o Pai? Mostra para mim quem é. Ou seja, passou 3 anos e aqueles 3 anos não valeu de nada. Deus falou assim: rapaz, eu estou com você todo esse tempo e você ainda não me viu. Você não me conhece ainda, filho. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, filho. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus se indignou com ele. Deus falou: você não acredita que você falou isso. Eu estou há tanto tempo com você e você ainda não entendeu nada. Será que você não percebeu, filho, que aquele que olha para mim está vendo não eu, está vendo eu, está vendo o Pai? Por que você fala um absurdo desse e mostra meu Pai? Olha, Jesus está falando com nós, ó. Desde a época da minha avó, Deus está falando com você, comigo. Sim ou não? Sim. Faz certo. Faz certo. Não crês tu, isso aqui está falando para Filipe. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Ele falou: ó filho, você não crê que o Pai está em mim ou nem? Não? Você não crê? Você não acredita? Deixa eu te falar uma coisa: sabe essas palavras que eu tenho pregado? Não são minhas, são dele. E sabe as obras que eu tenho feito? Também não é minha, é ele que faz. Olha para o Senhor e fala assim: ó, quem faz a obra não é você, é Deus. Não é você que faz a obra. Não é você que decide como vai ser, que forma vai ser, que jeito vai ser. Quem decide é Deus. Quem faz é Deus. Deus falou assim: não sou eu que estou fazendo.
de que estou no Pai e o Pai em mim? Você acredita, Felipe, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Deus fala assim, ó, você não está conseguindo entender que eu estou no Pai e o Pai em mim, Felipe? Não. A palavra não é o suficiente, a palavra que eu tenho pregado não é o suficiente para convencer você que eu estou no Pai e o Pai está em mim, não. Se não é suficiente, então eu vou te apresentar uma outra maneira para você acreditar. Já que não dá para você acreditar pela palavra que eu estou pregando, então acredita pelo menos por aquilo que você está vendo. Acredita pelo menos por causa das obras, da minha maneira de viver, da minha conduta de viver, da minha forma de me comportar. É simples para nós entender quem é de Deus e quem não é. Diga como? É só olhar o comportamento. Não é só olhar o carro, não é só olhar a roupa, não é só olhar a casa. Isso não quer dizer nada. Tem que olhar o comportamento. Está cheio de traficante que tem carro bom. Está cheio de corrupto aí que tem mansão. O que você possui, o que você tem, não diz que Deus está com você. Não mostra que Deus está em você. O que mostra que Deus está em você é o comportamento. É isso que mostra. Você pode ser pobre, você pode estar desempregado, você pode morar num bairro pobre, num bairro de classe baixa, você pode morar na favela. Se você tiver um comportamento adequado, é isso que vai mostrar quem está em você. Deus falou assim, a palavra que eu tenho pregado, você não está crente que eu estou no Pai por causa da palavra? Não. Então acredita por conta das obras. Acredita pelo comportamento, pelas as coisas que estão acontecendo. Diga assim, tem duas maneiras de se crer, ou pela palavra ou pelas obras. Se não ter essas duas formas, não dá. Aí fica difícil. Aí não dá, fica difícil. Aí o Senhor vai falar assim, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Opa. Aquele que crê em Deus, como é que eu sei que eu creio em Deus? Tem uma regra. Eu creio em Deus. Deus está comigo. Deus é meu amigo, Deus anda do meu lado. Vem para mim aí. Não, Deus não está com você. Ele falou assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras. Aquele que crê em mim terá o mesmo comportamento que eu, andará da mesma maneira que eu andei, fará as mesmas coisas que eu fiz. Ele não está falando de milagre aqui. Ele está falando assim, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e as farão maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Ele está falando que vai fazer os mesmos sinais, os mesmos prodígios. Está falando de obra, diga obra, comportamento, conduta de vida. É fácil você saber se Deus está com você. Eu acredito em Deus, legal. Você crê? Você crê mesmo? Creio. Então como é que eu vou saber? Comportamento, obra, atitude, feitos, postura. Se fala que crê e a postura é outra, então não crê coisa nenhuma. Nunca crê. Porque ele falou assim, aquele que crê em mim, aquele que acredita em mim, fará a mesma coisa que eu faço. Eu creio em Deus. Você bebe?
grande. Às vezes você está dentro da igreja e o diabo está te cozinhando com fogo baixo. O diabo está te levando no banho-maria. Está pondo na sua cabeça que da forma que você está ótimo. Você está salvo. Está tranquilo. Nós tínhamos um cigarro para tirar do céu. Você para. Você acha mesmo que uma cervejinha? Você acha mesmo que uma escolzinha que desce redondo? Olha como desce ainda. Você acha mesmo que por causa disso Deus vai te deixar aqui, rapaz? Vai. Porque eu não conheço nenhum discípulo que subiu tomando escola. Nem fumando cigarro, nem mentindo, nem roubando. Jesus roubou alguém? Hã? Roubou? Não. Matou? Não. Era viciado? Não. Então você fala assim, você tem que estar igual a eu. Ele falou assim, quem crê em mim vai ter que ser igual a eu. Farás as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Olha só, ele falou assim: quem crê em mim vai ter um comportamento igual ao meu, vai ter uma conduta de vida igual a minha, maior até que minha. Ele falou que você vai ter maior, não menor. Diga assim: ou é igual, ou é maior. O menor é reprovado. Sim ou não? Já viu um atleta? Um atleta, quando ele vai correr, o Usain Bolt, vou dar um exemplo, ele quebrou vários recordes. Sim ou não? Ele é o maior atleta de todos os tempos agora. Ninguém passou ele. O cara chegar no chinelo dele tem que, no mínimo, empatar com ele, sim ou não? E se quiser passar ele, tem que fazer mais, sim ou não? Diga assim: menos não dá. Menos não vai nem pôr a foto lá. Menos não vai nem aparecer no quadro. Ou nós vamos fazer a mesma coisa, ou nós vamos fazer mais. Menos não dá. Ou você vai ter um comportamento igual, ou você vai ter um comportamento maior ainda. Porque se for menos do que foi, você já está reprovado. Jesus estabeleceu uma marca que nós temos que ou se igualar a ele ou passar desse comportamento. Ou o que você vai fazer vai ser igual dele ou maior. Ele falou assim: quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Mas ele não falou que fará menores. Há um limite, há um recorde estabelecido para alcançar o que ele alcançou. Presta atenção: Jesus alcançou a vida eterna, sim ou não? Presta atenção, você não entendeu? Jesus, quando ele desce do céu e nasce em forma de gente, ele nasceu humano. Diga assim: humano. Ele perdeu a divindade. A Bíblia fala que ele se despiu da divindade dele. Significa que se ele fosse reprovado aqui, ele não ia voltar mais para o lugar que ele veio. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo? Ele assumiu um compromisso que, se ele fosse reprovado, já era. Nunca mais ele voltaria
você só volta a se cumprir. Esse é o acordo. O senhor está entendendo? Foi estabelecida uma regra. Filho, você vai e vou. Só que você sabe que se você for, a glória sua fica aqui. E você vai descer como humano. E você vai ter que vencer. Diga assim, vencer. Para voltar. É por isso que ele fala em Apocalipse, ao que vencer. As 7 igrejas ele sempre fala, ao que vencer, ele dará todas as coisas. Ao que vencer, sentará juntamente comigo no meu trono, como eu sentei juntamente com meu Pai no seu trono. Porque para chegar lá tem que vencer. Ele assumiu um compromisso que ele poderia nunca mais voltar para lá. Nunca mais. Quando ele sai de lá, ele deixou a glória. Diga a glória. Você não está entendendo o que é essa glória? Não é uma coroa, não é um manto, não é um trono. É simplesmente isso. É o corpo eterno dele, imortal. Ele não precisava ser imortal, ele já era imortal. Ele não precisava ser glorificado, ele já era glorificado. Aí ele se despiu da sua glória. Diga, se despiu. Ele tirou a glória dele, igual tira uma roupa. Está aqui, Pai. Eu vou lá. Filho, você sabe que se você for, você vai como humano. Se você não conseguir bater todos os pontos, você não volta. Ele falou, eu vou lá. Ele veio sem glória, sem imortalidade. Ele veio mortal. É por isso que ele não poderia, presta atenção, olha para mim, diga assim, tudo. Diga tudo. Diga tudo mesmo. O que Jesus realizou aqui, ele e você pode realizar. É por isso que ele está falando assim, as obras que eu faço, aquele que crê em mim fará também e fará até maiores. Porque ele veio. É por isso que ele, quando chega aos 30 anos, ele é batizado. Ele precisava do Espírito Santo para poder fazer aquela obra. Por que ele precisava do Espírito Santo? Porque ele veio mortal. Ele veio como? Mortal. Igual eu e você, se tomasse um tiro na cabeça e morria. Se tomasse uma facada no coração e morria. Ele não andou na terra imortal, ele andou na terra mortal. Ele se torna imortal depois que ele vence, morre e ressuscita. Quando ele aparece para os discípulos, agora ele é imortal novamente. Agora ele recuperou a imortalidade. Agora ele vai ser revestido com a mesma glória que ele tinha lá. Ele volta porque ele venceu, cumpriu. Aí ele fala assim, ó. Aí depois que ele faz todo esse discurso para os discípulos, ele fala assim, ó. Já no versículo 30, ele fala assim, ó. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Ele falou o quê? Já não falarei muito com. Eu não sei se você se notou, mas a palavra ela está cessando. Ela está cessando a palavra. Já não é em todo lugar que você vai e você ouve a palavra de Deus. Presta atenção. Diga assim: toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o que é então essa palavra de Deus que o apóstolo tanto fala? É o recado de Deus para hoje. É isso que chama a palavra de Deus. Diga assim: a Bíblia é o método que Deus instituiu para
para aquele momento, para aquela hora. É por isso que você vai em igrejas que tem 17, 20 louvores na igreja e não tem palavra, porque a palavra está cessando. E o Senhor falou assim nessa noite para mim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. O que é o príncipe deste mundo que vai chegar? O anticristo. Quando as trevas, quando Judas vem vindo, Jesus falou que o príncipe estava se aproximando. E ali ele fala assim, já não falarei muito. Não é que ele não vai falar mais, ele não vai falar muito. Não é que ele vai cessar de falar, ele não vai falar como ele tem falado constantemente. Ele falou assim para os discípulos, já não vou mais falar muito com vocês, tá? Por quê? Porque o príncipe desse mundo se aproxima. Ele falou para os discípulos, e nada tem em mim, não tem nada comigo. O Senhor vai cessar, vai diminuir agora. Ele falou, ele vai diminuir a fala com os seres humanos. Por quê? Porque o príncipe se aproxima. Vai chegar um anticristo já. Ele vai se estabilizar na terra. Já está na terra. Ele não vai nascer, já nasceu. Já está aí. Ele só vai se declarar agora. Ele falou isso para os discípulos. Presta atenção. Eu vou para os discípulos assim, se liguem. Eu não vou falar muito mais com vocês, tá? Porque o príncipe desse mundo se aproxima. Por que ele está falando isso para os discípulos? Os discípulos vão entrar em pânico, desespero. Porque Deus está falando comigo? Será que eu pequei? Por que o Senhor não fala mais comigo? Por que eu oro e não me responde? Não é culpa sua, é porque ele está se cumprindo algo. E tem que ser assim. Ele falou para os discípulos, eu já não falarei muito com vocês, tá? Não é que eu não vou falar, eu vou falar, mas não da mesma frequência. Porque o príncipe deste mundo já está chegando. Depois que ele falou isso, o que aconteceu? Quem chegou? Judas. E prendeu ele. Ele acaba de falar isso e fala assim, vamos daqui. Quando ele se levanta e começa a andar, quem chega? Judas. E prendeu ele. E antes disso ele fala assim, eu disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais em mim. Ele já está avisando, por quê? Porque vai acontecer. Para que quando acontecer, você não fique desesperado. Você saiba que isso é se cumprindo o que ele disse. Olha para você e vai falar assim, o príncipe desse mundo se aproxima. Isso significa que você tem que ser rápido, o mais rápido possível. Já está perto, próximo. Quando estiver aqui na esquina, acerte o que você tenta acertar imediatamente, rápido, mas não é possível. Peço perdão para quem você vai pedir, mas não é possível. Ligue para quem você tem que ligar, mas não é possível. Porque quando o príncipe desse mundo, quando ele fala isso, logo em seguida, ele é pego. Logo em seguida. Essa é uma das palavras mais rápidas que se cumpriu na vida de Jesus. Ele falou para os discípulos, já não falarei muito com vocês, porque o príncipe desse mundo se aproxima, tá? Vamos, levanta-se, vamos daqui. Quando ele dá 5 passos, ele nem saiu do outro, ele nem saiu do lugar que ele estava. Ele falou, quando ele falou, já aconteceu. Ficou assim,
que é hora da gente se posicionar. É hora de a gente se posicionar. É hora de a gente começar a arrumar a nossa bagagem, a nossa vida. Sim ou não? Hoje eu fui almoçar na casa de um amigo meu, um irmão meu, muito abençoado financeiramente. E esse ano de 2019, no finalzinho do ano, ele recebeu algo de Deus assim, muito forte, né? Financeiramente. Só que eu tinha dito para ele, eu falei para ele assim, ó, Deus vai te abençoar com algo muito forte. Deus vai permitir chegar na sua mão só para se cumprir o que ele falou, mas isso vai ser uma coisa que você vai desfrutar. Porque Deus ele vai só cumprir o que ele prometeu, mas ele não vai permitir se desfrutar disso, porque o tempo não vai dar. E aí um cara muito rico aí chamou ele numa sociedade e eles abriram uma marina em São Vicente, que cabe 300 barcos, 400 jet ski mais ou menos. Abriram um restaurante na Moca gigante, abriram 3 negócios gigantescos. E agora está tudo fechado. Aí eu estava na casa dele, aí ele falou assim, rapaz, como que as coisas, Deus cumpriu mesmo. Deus colocou na minha mão, mas eu acho que nem vou desfrutar disso. Eu falei para ele assim, ó, você não vai mesmo, porque o arrebatamento vai ser agora. O arrebatamento vai ser em 2020. Vai ser em 2020. Pode acreditar no que eu estou falando. Pode acreditar. Vai ser em 2020. Diga assim, a tribulação são 7 anos. Daniel falou que a tribulação seria um período de 7 anos. Diga 7 anos. Presta atenção. Se Deus não arrebatar a igreja agora em 2020, Ele só vai poder arrebatar a igreja em 2030. Diga por quê? Porque a tribulação tem que ser 7 anos. 7 anos. Quando a Bíblia está falando 7 anos, significa que pode ser contar esses 7 anos depois de 2023 para frente. Não. Os 7 anos tem que ser 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É assim que tem que ser. A Bíblia fala que o Senhor voltará no 7º ano da tribulação e pisará na terra. Sim ou não? Sim. No 7º ano. Não é no 7º ano do ano de 2038. Não é no 7º ano de 2029. Não. É no 7º ano de 2027. Tem que ser, a data tem que ser 7. Entendeu? Está entendendo? Algum tempo atrás, o Itaú lançou um comercial em que uma mulher fazia uma gesticulativa assim. Você pode olhar que o símbolo do Itaú é esse. A mulher fazia assim. Aí estava escrito assim, ó, 2022. 2022 vai ser o ano que o povo vai perder a liberdade. Isso aqui é sinal de preso. Por que alguém lançaria um comercial com a data de 2022? Por quê? Assim que a igreja for arrebatada, a humanidade vai entrar numa prisão global por um governo que vai agir global. Entendeu? Globalmente, mundial. E o príncipe desse mundo já está chegando.
Jesus falou assim: eu já não falarei muito convosco, a frequência vai diminuir. Diga por quê? Porque a Bíblia fala que para o anticristo chegar, o Espírito ele tem que se reter. Diga reter. Presta atenção, o Espírito Santo ele vai sumir na terra, ele vai reter. Você está entendendo? Diga reter. Ele vai recuar. Ele vai fazer isso. Significa que a sua ação na terra vai ter que diminuir para que o anticristo atue. Está entendendo? Para que ele venha atuar. Tessalonicenses, Paulo falou assim: ó, só tem um que resiste até agora, mas quando esse se retirar, for retido, então o iníquo, o homem do pecado, aparecerá. Entendeu? Porque Deus falou assim: ó, já não vos falarei muito, porque ele ia ser o que? Ele ia ser retido, sim ou não? E quando Jesus ele é preso, quem que aparece? O príncipe das trevas aparece, Satanás, as trevas. Jesus fala assim, ó, em Mateus ele fala assim, ó, agora é o poder das trevas, ele fala. Por isso que a Bíblia fala que quando Jesus morre, a Bíblia fala assim que o céu que escureceu, igual noite, houve trevas sobre a terra. A Bíblia fala 3 horas da tarde o céu se escureceu. Por quê? Porque aquele momento é o poder das trevas agindo. Já não vos falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que eu faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos daqui. E assim que ele sai da terra. Olha para o seu irmão e fala assim: está mais perto do que você imagina. Eu acho que você não entendeu ainda, mas eu vou só dar essa instrução para você compreender. Os seus planos têm que ser outro. Seus objetivos têm que ser outro. Apóstolo, está pensando em fazer uma faculdade? Esquece. Não se iluda. Irmão, se prepare para não ficar. Amém? Fica de pé, Jesus.